Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a uma edição muito especial do Calango. Nessa edição, eu vou estar com os convidados que são integrantes e também são os participantes do nosso filme. Eu me chamo Alice Vilas Boas, eu sou estudante da UFSB, curso a licenciatura interdisciplinar em linguagens, e estou muito feliz de compartilhar esse momento com todos vocês, um dia muito especial, dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, né? Então, salve a nossa luta, salve as nossas vidas, a nossa resistência. E também, para compor hoje essa construção, esse bate-papo, eu quero convidar o Tássio Ferreira, que foi o criador do roteiro do nosso filme Cara Preta. Também quero chamar a Josefa, a Emanuele Carvesini, o Rafael de Souza. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Um prazer tê-los aqui conosco hoje. E para quem não sabe, eu sou a última integrante, assim, a mais recente aqui do Afro em Cena. E eu estou muito curiosa, assim, porque quando eles construíram o filme, pessoal, eu não estava no coletivo, não estava fazendo parte. Então, assim, para mim vai ser também muito interessante esse bate-papo, porque eu vou estar sabendo coisas dos bastidores, da construção, do processo criativo, que é bem interessante a gente ficar sabendo dessa parte. Então, Tássio, por gentileza, fala um pouquinho para a gente como é que foi esse processo, né? Que o filme era uma peça e virou um filme, e como é que foi isso? Pois é, gente, boa noite, salve, salve, a benção para quem é de a benção, Mucuyu, Mutumbá, Colofé, Indeueme. Antes de falar do processo, Alice, vou aproveitar para me apresentar e também né, pedir para que a galera se apresente aqui também. Eu sou de Salvador, Bahia, sou também Tata de Inquice, responsável pelo Mosaic Simbi de Amazon Zambi. Minha formação é em teatro, né, e eu sigo aí no âmbito da pós-graduação também. Hoje eu estou professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, aqui no Centro de Formação em Artes e Comunicação. E dentro desse processo eu pude ter a felicidade de compor, de criar, de fomentar talvez aí o coletivo Afro em Cena e a gente está aqui hoje, né, nessa celebração especial. E aí eu queria passar essa bola aqui para Manu, para Carmesina, para que ela pudesse se apresentar também e a gente vai seguindo aqui no fluxo. Boa noite, meu povo. Tássio já fez as honras aí, todas as saudações. É uma felicidade a gente poder estar aqui falando de Cara Preta, né? Primeiro vou me apresentar então também. Eu sou Carmesina Manu, sou bacharel interdisciplinar em artes pela UFSB, fui aluna de Tássio, comecei a participar do coletivo Afro em Cena quando estava ainda, né, aluna de Tássio. Hoje eu curso licenciatura em Teatro EAD na UFBA e sou também pós-graduada em arte-terapia, musicalização e contação de história. Estou hoje gestora de projetos culturais aqui na minha cidade, em Poções, Bahia. O coletivo Afro em Cena tem essa pegada também, né, da descentralização, porque cada um de nós está em um território hoje e inicialmente a gente tinha aí o núcleo sul, extremo sul, e hoje a gente se expandiu por outros territórios aí da Bahia, depois da pandemia, e o filme foi gravado justamente nesse contexto, né? Mas vamos deixar para falar mais especificamente sobre isso um pouquinho mais para frente, e eu chamo então aqui Zefa para se apresentar. Boa noite, gente. Sou Josefa Santana, né? Estou no coletivo também desde o início, desde quando era um curso de extensão do professor Tássio Ferreira. E esse coletivo me proporcionou muitas coisas, né? Até por me entender quem eu sou, né? A mulher negra que eu sou. Então, eu estou, né, como professora numa escola de ensino médio, professora de artes, né? Inclusive, a única professora de arte formada na área aqui na minha cidade, na cidade de Coraci. E, e tudo isso é muito importante porque esse curso me proporcionou várias oportunidades. Já participei de projetos de contação de história, assim como Manu, é, experimentos cênicos, né? Já trabalhei com podcast, tudo isso foi, de uma certa forma, oportunizado pelo curso de licenciatura em arte que eu fiz na Universidade Federal do Sul da Bahia. E aí eu vou passar a bola para o nosso convidado especial.
Rafael, Olá, meu povo. Primeiramente, licença, chegar aqui e dizer que assim é muito bom voltar a falar de cara preta, né? Eu acho que uma das coisas que faz parte desse processo é a circularidade. Então, esse processo de volta assim é muito, sei lá, muito empolgante. Eu não tenho muita palavra que diga isso, porque é um processo que foi correndo de maneira muito fluida. Eu penso assim, né? Eu fui convidado pelo coletivo para integrar o então espetáculo Quem Tem Medo da Cara Preta. Assim, então fizemos alguns encontros de mesa, assim, algum trabalho de corpo, tudo ainda muito no começo, e antes que eu pudesse entender assim, deixar que entrasse mesmo no corpo toda a ideia, toda a concepção assim por trás da frente dos lados, né, do Afro em Cena, pandemia. Então, toda uma mudança de planos, toda uma revisão desse trabalho. E é muito bom estar voltando a falar disso, porque, enfim, é também um processo, eu acho que, de revisão desse momento, que foi assim, muito louco, né? Foi um momento assim que, para a produção artística, estava tudo muito incerto. A gente foi fazendo o processo, assim, aprendendo enquanto fazia as coisas, porque era um jeito muito novo, assim, não tinha como não ser novo, eu acho, que as coisas que a gente estava fazendo. Então, acabei que, ainda que convidados, recém-chegado, acho que de alguma maneira eu estava no mesmo barco que todo mundo. Foi muito bom me sentir acolhido, assim como está sendo muito bom esse acolhimento do retorno. E aí eu conto agora, Alice, da ideia montada. Maravilha, maravilha. Obrigada pelas apresentações. Por gentileza, Tássio, conta pra gente um pouquinho. Pronto, gente, podem interferir, participar também, se quiserem, durante Certo. minha fala, viu? Fiquem à vontade. Não, eu tô aqui, a partir de Rafael também, a gente começa a rememorar coisas, né? Mas só para dizer que o Afroencena surgiu a partir de um curso de extensão, né? Como o Josefa falou aqui, e a gente montou um primeiro espetáculo, o primeiro experimento cênico, que foi Travessia, Ciclos Transatlânticos. A gente ficou aí em 2019, mais ou menos todo, um pouco de 2020. E aí a gente queria montar um outro espetáculo, né? E aí eu trouxe a proposta do Quem Tem Medo da Cara Preta, né? Como uma pergunta. E o principal motim desse espetáculo seria onde é que estão essas caras pretas hoje, né, na sociedade, né? Que lugares essas caras pretas estão ocupando? Elas assustam hoje por serem apenas uma cara preta, e por isso eu trago a ideia do boi da cara preta, né? Tem até uma máscara, vocês vão ver ali daqui a pouco no filme que aparece, como essa alusão dessa máscara do boi da cara preta que assustava as crianças, né? E hoje, na contemporaneidade, onde é que essas caras pretas estão? Estão assustando por quê? Só por serem pretas, será que é isso? Ou por serem pretas e estarem, né, em outros diálogos e outros atravessamentos? Então, a ideia do espetáculo era essa, e aí a gente começou a montar o espetáculo e veio a pandemia, logo no início. Isso em março a gente parou, eu acho. Depois do carnaval veio a pandemia, a gente começou a se encontrar em fevereiro, né, gente? Vocês lembram disso? Então teve encontro com a professora Leila também, Leila Oliveira, que foi preparadora do elenco, né, ali naquele momento. E a gente parou ali, interrompeu, e aí entramos na pandemia, momento de desespero total, né, de incerteza, ninguém sabia se ia sobreviver, a verdade é essa. Eu estava em Itabuna nessa época, fui para Salvador, então fiquei na pandemia um tempo em Salvador. Depois disso, eu fui transferido de campus na universidade, eu saí de Itabuna, fui para Porto Seguro, ainda virtualmente, né? E aí depois eu tive que me mudar realmente a Porto Seguro, levar minha mudança de Itabuna para Porto. Nessa mudança, eu vim para uma casa relativamente grande. Eu falei, gente, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não estou aguentando mais ficar sem fazer nada, né? E aí eu vim com a proposta da gente adaptar mesmo, né? De reescrever esse espetáculo, que até então era um espetáculo, e convertê-lo para um filme, sendo que o espetáculo não tinha texto ainda, né? A ideia é que o texto fosse surgindo ali ao longo do processo. Então não tinha roteiro, não tinha nada. Tinha um início, um motim, um disparador ali poético, né, do trabalho, mas não tinha espetáculo. Então o filme vem desse contexto todo, né, de atravessamento de incerteza, de realmente de crise sanitária, de morte iminente, e a gente pensou em como fazer isso de uma forma segura. Eu estava aqui em Porto Seguro, eu falei, vamos se isolar aqui, né, todo mundo, e todo mundo, antes de vir para cá em suas casas, também se isolem por uns dias, para a gente tentar manter o mínimo de segurança possível. E aí assim foi feito, viemos para cá, para Porto Seguro, e como o Rafa falou, né, o processo foi acontecendo ali. A gente tinha uma rotina muito doida na casa, né? A gente tinha hora para acordar,
para tomar café, para falar do filme, para fazer alongamento, exercício físico. Então a gente criou uma rotina aqui doida, um processo muito interessante que acho que eles vão poder falar melhor do que eu, mas eu acho que o pano de fundo era esse, Alice, era realmente um espetáculo que virou um experimento audiovisual, virou uma outra coisa que não tivemos controle exatamente sobre, né? Uma imersão, de fato, né? Uma imersão, foi um Bem processo. imersivo mesmo. Ai, que Foram 10 dias, interessante. gente, 10 dias de gravação, de processo aqui, eu não me lembro mais. Foi exatamente mais ou menos 10 dias. A gente 10 foi dias. a gente passou uma semana completa, né? E voltou para casa no início da outra. E esse processo foi muito interessante justamente por isso, esse convívio que proporcionou uma intimidade entre nós. Que seria fundamental, né, para esse processo. E vale salientar que a Universidade Federal do Sul da Bahia também contribuiu para esse processo, né? A gente conseguiu transporte, conseguimos verba para alimentação, para alguma coisa ali. Então, nós tivemos aqui o Centro de Formação em Artes, né, como suporte importante aqui, equipamento também que foi emprestado da universidade, né, as câmeras e tal. Então, só para dar aqui os créditos de quem merece. Mas é isso, não sei. O que é que você quer saber mais, Alice? Conta aí. Quero saber mais. Eu queria fazer até uma pergunta para a Manu agora, referente à personagem dela. Eu li o roteiro, Manu, e a Mazalê, né, a sua personagem, a persona que você interpretou. Quando eu li, eu me apeguei muito àquela parte dos estereótipos da mulher negra, sensual, daquela coisa mais artificial, mas eu senti que ela tem algo assim muito mais profundo que isso. Eu queria que você falasse um pouco de como foi essa construção para além do que ela parece ser, de fato, né? Na verdade, Mazalê é um mergulho em águas profundas. Não tem muito a ver com a sexualização de forma, como posso dizer, vulgar, sabe? Ela é uma pessoa sedutora, sim, mas não é vulgar de forma nenhuma, sabe? Existe ali na trama, na ideia da personagem, essa coisa de ser um pouco. De ser assim, sedutora, né? Vamos dizer assim, ser envolvente e tal, mas não nesse sentido da vulgarização e nem nesse lugar da sexualização da imagem da mulher negra, né? Foi uma pessoa com quem eu me identifiquei muito durante o processo de construção mesmo ali da, da preparação de corpo e depois de criar a identidade dessa persona, né? Porque realmente ali a gente não estava fazendo apenas interpretações de personagens, mas tinha muito dessa necessidade de entender a fundo quem era aquela persona que estava sendo colocada ali na cena e tudo mais. Então, a identificação veio também por essa questão, eu falei, uma imersão nas águas profundas, porque ela é uma persona que é inspirada, né, nas entidades que vêm das águas, então tem muito dessa questão também. Eu também, né, descobri aí ao longo desse processo, sendo integrante do coletivo Afrencena, tendo participado de um outro processo imersivo que nós fizemos no terreiro, que tenho uma ascendência aí na espiritualidade dentro da cultura religiosa afro do candomblé e sou filha de Iemanjá, que é também uma entidade, né, das águas. Então, foi se imbricando, se misturando todas essas questões da minha personalidade, da minha construção, da construção da minha identidade enquanto mulher negra e me reconhecendo dentro desse espaço com a persona que estava ali naquele momento. Os atravessamentos também da própria pandemia, né? E essa experimentação durante a pandemia, tudo ficou muito mais a flor da pele, né? A gente teve que fazer esse mergulho dentro de si para conseguir se reconhecer, se renovar, como o Tássio falou, que a gente já não aguentava mais não fazer nada, e foi para a gente também um respiro, ao mesmo tempo que fez a gente parar para
para pensar, para refletir sobre nós mesmos, com essa provocação do Quem Tem Medo da Cara Preta, também foi uma forma de a gente se curar um pouco desse processo todo em que a gente estava vindo, desse isolamento, desse estar recluso, porque ultrapassou essa questão apenas de a gente estar tendo que estar afastado dos outros e olhando muito para si com essa preocupação, como o Tassi falou, do eu não sei se amanhã eu vou estar vivo ou não, eu não sei quem vai sobreviver nessa coisa toda, e ter esse resgate de uma própria identidade e olhar para si no sentido de eu estou vivo aqui agora e eu preciso saber quem eu sou aqui agora, enquanto eu estou vivendo essa experiência, essa imersão, e descobrindo quem tem medo da cara preta e quem sou eu, né? Enquanto essa cara preta, e de que forma eu posso me mostrar para essas pessoas que têm medo dessas caras pretas, dessa cara preta. Nossa. Cássio, quando você escreveu essa persona, em quem você se inspirou? Teve uma inspiração em algo assim? Ou veio junto com a construção do roteiro? E interessante essa coisa do persona também, né? Carmesina traz bem aqui na fala para me lembrar que a gente trabalha com a ideia não de personagem nesse sentido aristotélico, né? Que teria uma relação ali com a ideia de representação, né? De representar de fato um papel. A gente trabalha com a ideia de expressão, né? Então, quando eu expresso, eu me descomprometo com a mímese, com a representação, essa construção, inclusive colonial, né, essa forma de pensar colonial, para dar ideia a uma expressão, né, a uma energia que toma o meu corpo, a uma máscara que é colocada no meu corpo, onde eu não apago a minha identidade, mas eu estou ali também emprestando meu corpo para aquela energia que me domina, né? Então, quando eu trago aqui essas forças da natureza, é uma ideia de tentar mostrar de como a humanidade mesmo, né, como nós somos constituídos a partir dessas energias todas, né? E principalmente as pessoas negras, né, que têm ali uma vinculação com a ancestralidade, que compreendem que nós cultuamos, né, as pessoas de Candomblé, por exemplo, cultuamos as forças da natureza, né? Então, a ideia do filme, desse experimento cênico, era trazer essas diferentes forças, né, possíveis no processo. A gente tinha eram quatro personas, e Anne não, né, foi uma das atrizes convidadas, acabou não podendo vir também, né, dentro desse processo de pandemia, com filha pequena em casa, enfim, né, com outro contexto, outra realidade diferente de nós. Então, nessa ideia inicial, seria o elemento terra, fogo, ar e água, né? A gente acabou ficando com o Mazalê, né, que traz a questão das águas, o Tubiá, que é Rafa que está aqui, que traz o fogo, e o Pedro, que vai trazer o Talenu, né, a atmosfera, o ar. E temos Efa também como grande, que representa aí a grande divindade, né, para os povos banto, né, Calunga, que também está relacionada diretamente com água. Então a ideia era essa, era de povoar a mente das pessoas sobre diversos aspectos, né, da nossa constituição humana, que passa por esses elementos também. Então acho que seria isso. E você, Rafa, conta pra gente um pouquinho do Tubiá, como foi esse processo de usar essa máscara do Tubiá. O que Manu fala é muito, muito acertado, assim, bate muito em mim também, né? Voltando, assim, eu acho que para falar dessa construção, não tem como não falar do período pandêmico e dessa realidade. Eu acho que todo mundo que estava ali nesse processo imersivo não tinha como escapar desse atravessamento, né? Então, eu particularmente, assim, estava num processo muito difícil com relação ao isolamento. Era um momento onde as coisas começavam a se flexibilizar, né? Por isso que a gente conseguiu estratégias para se reunir e tal. Então, até pouquíssimo tempo antes da gravação do filme, estava todo mundo muito recluso, cada um dentro de sua própria rotina ali, muito fechada. Então, esse processo de gravar foi muito interessante porque, assim como o Mano disse, foi uma reconexão assim com minhas subjetividades. Só que de um jeito muito importante para aquele momento, que é através de uma coletividade. A gente estava todo mundo isolado, então isso foi uma coisa que ficou muito em xeque para mim. Então, poder sair de uma rotina fechada, assim, me deslocar da minha área,
de onde eu estava, poder encontrar com pessoas que estavam nas suas rotinas também, conseguir encontrar depois disso uma organicidade, como o Zefa falou antes, né, uma intimidade própria para a gravação desse filme. Foi um processo assim muito revigorante mesmo, assim. Eu acho que se de alguma maneira eu tinha me perdido com relação a quem eu sou, ao que me compõe, através do filme, o filme foi uma forma muito importante de eu começar a voltar assim, para o mundo, para as coisas. E especificamente sobre tubiar, sobre essa persona, foi um desafio muito, muito louco, assim, porque dentro da perspectiva dos elementos, o fogo, ainda que agora eu tenha um entendimento maior sobre como isso participa de mim, ou como eu tenho fogo, até a gravação do filme era uma questão muito distante, assim. Me considerava uma pessoa muito mais do ar, muito mais da terra. Então, ainda de que Inzazzi me acompanhe, encontrar essa relação com o fogo foi muito, mais uma vez usar essa palavra, importante nesse processo de reabertura, assim, não reabertura só das convivências, do processo pandêmico, mas uma reabertura de mim em relação ao mundo, às relações e tal. Então, desenvolver relações a partir dessa força do fogo foi um processo importantíssimo. Conseguir encontrar uma expressão mesmo minha dessa. É isso, não é uma personagem, não é uma interpretação, é uma expressão. Então, eu precisava encontrar dentro de mim algo que viesse fluidamente como fogo. Foi muito. É isso. E agora, como eu disse, eu já entendo isso. Foi uma coisa que veio desse filme, sabe? Consegui me relacionar melhor com fogo. Agora, enquanto a gente grava mesmo aqui em Itabuna, a gente está passando por um momento assim, político com relação às artes, que eu percebo muito nitidamente, enquanto eu converso com vocês, como esse processo de composição artística acabou revelando coisas que estão sendo muito importantes agora numa militância artística, política, sabe? A forma como eu me coloco, a forma como eu ocupo os espaços, isso tem muito a ver com a força do fogo, com essa força de Inzazzi. E é incrível porque eu estou falando dessas coisas porque se relaciona muito com o Tubiá, né? Quando a gente recebeu o roteiro, tinha ali uma breve descrição também dessas personas, e é engraçado que, ao mesmo tempo que tem muita coisa relacionada a mim, nessa coisa combativa, sei lá, um sonho por um mundo mais justo e tal, a forma como isso se expressa, para mim, até então, era muito diferente de como essa persona me solicitava. Então, nossa, foi um processo de composição não só artística, mas uma composição de subjetividade mesmo, assim, sabe? Uma sensação de que eu saí das gravações, desse processo imersivo, dessa residência mais completo, assim, de mim mesmo, mais consciente de mim, sabe? Mais apropriado da pessoa que eu sou. Acho que eu posso dizer por enquanto. Vamos conversando. Eu queria só me pedir licença aqui, Alice, que não sei se Rafael lembra, mas essas personas, elas escolheram vocês, né? Tenho trabalhado com essa ideia de que as pessoas escolhem, né, em quem elas querem atuar, em quem elas querem estar, né, se acoplar, vamos dizer assim. E eu lembro muito bem dessa sua resistência, assim, mas fogo, não, mas será? Eu não vejo fogo em mim. E eu lembro de um dia do processo que a gente teve aqui na sala até, que cada um tinha ali, que eu trouxe ali um pouco de um elemento, né, depois de toda uma preparação, e você estava com a vela, né, e tem fotos, assim, você todo cheio de cera de vela, e estava incrível, porque você parecia que realmente era uma pessoa, que o fogo estava ali dentro, que aquilo não te causava nenhum efeito, sabe? São coisas que talvez você não veja, mas eu vi, né, eu tive um olhar externo nesse sentido, e fiquei lembrando aqui dessa ideia também, né, de um trabalho artístico onde as pessoas escolhem, né, os atuantes, as atuantes. E eu fiz um pouco isso depois com outro trabalho chamado Quebra-Cabaça, que foi aqui também na universidade. Eu acho interessante isso, porque quando se instaura o rito, né, o rito ele toma pé por si só e ele vai chegando, né, onde tem de chegar. Eu acho esse foi um exercício interessante, também pensando nisso. Só um comentário. Fica à vontade. Zefa, vamos ouvir um pouquinho você? Me conta um pouquinho da sua persona, como é que foi esse processo? Então, eu fiz uma persona, assim, que eu acho que ela é de extrema importância, né, porque é uma divindade,
E quando eu fui convidada, eu fiquei assim, mas será? E aí eu perguntei para Tássio, Tássio, eu vou precisar nadar porque eu não sei nadar. Eu tenho um pavor de água, eu fico, né? Tenho muito medo. E quando eu recebi o roteiro, né, eu comecei a ler e a entender realmente quem seria Calunga, né? Compreender realmente de fato quem era Calunga e trazer esse movimento de Calunga para o meu corpo. E aí foi um desafio assim para mim, porque eu fiquei como compreender esse movimento, como identificar esse movimento. E aí, durante o processo, durante a semana que a gente ficou, né, reunido, nós ficamos reunidos, teve algumas atividades, algumas dinâmicas, em que o meu corpo começou a fazer movimentos que eu, de fato, não tinha controle. Eram movimentos, né, que estavam fazendo. E justamente o Breno Terra, ele falou assim, ele falou que ele ficou observando, ele falou que o meu movimento se parecia com o movimento das ondas do mar, né? Tinha aquele movimento de balanço, né? Um movimento calmo, tranquilo. E aí eu fui compreendendo aos poucos, né? Com a contribuição das pessoas que estavam comigo, né? A Manu, o Rafael, o Pedro, o Tássio, e a gente foi compreendendo, eu fui compreendendo aos poucos quem seria essa Calunga. E aí eu comecei a ler o roteiro, relia, e eu, mulher, não precisa ler tanto assim. Eu falei, não, eu tenho que ler, porque eu tenho que compreender, porque eu não estava, assim, não tinha uma certeza, não estava me apropriando dessa persona que é Calunga. E aí, quando chegou no dia da gravação, justamente lá na beira da praia, né, o nascer do sol, aquela luz maravilhosa, Conte detalhes para o povo, Zefa, do horário, do tudo. Passou a cena, era a cena mais difícil de gravar. Foi 5 da manhã. a gente saiu à noite de casa para chegar na A praia mais com o sol difícil e a nascendo. mais bonita. E aí, quando a gente chegou na praia, a gente foram me arrumar, e teve uma coisa antes, né, que eu não contei, que foi muito importante, que durante o período lá na casa de Tássio, eles não queriam deixar eu fazer nada dentro da casa, não, eles estavam me tratando como uma rainha. Eu falei, ó, será que eu sou tudo isso? Sim, é. Não, Zé, deixa que eu faço. Não, Zé, deixa que eu faço. E aí, sim, voltando para a praia, né? A gente, naquela imagem, naquele lugar tão lindo, com o sol nascendo, né? Eles começaram a fazer as gravações e eu me atentei a me concentrar, assim, eu tive, eu falei assim, eu vou me concentrar nas ondas do mar, vou tentar me mover de acordo com o movimento e o barulho que o mar faz. E é tanto que a concentração foi tão grande que, quando começou as gravações, teve um momento que eu estava andando na beira da praia, e eu continuei andando, e as gravações já tinham parado, e eu andando, eu disse, volta, porque já parou. Então, foi uma persona muito importante para mim, porque me trouxe uma referência, até mesmo porque Calunga é um ser de sabedoria, né? É uma divindade de sabedoria, em que as pessoas têm respeito. Então, eu me senti essa pessoa que foi respeitada pelas pessoas com que eu estava convivendo naquele momento, né? O compartilhamento da alimentação, do espaço, das atividades, né? Tudo isso foi muito importante para também trazer Calunga para o meu corpo. E um outro desafio também que eu acho interessante falar aqui é sobre a questão da voz da Calunga, que quem faz a voz da Calunga é Camila Terra, né? E Camila Terra é uma pessoa muito mais, vamos dizer assim, dinâmica do que eu. Sou uma pessoa mais, vamos dizer, calma, né? Nem tanto, mas um pouco mais calma. Então, como eu poderia aliar o meu corpo, o movimento do meu corpo, com o movimento, eu queria, não sei se isso existe, né? O movimento do corpo da voz de Camila, né? E aí eu fui compreendendo de acordo com o processo. E aí, depois que eu soube que Camila faria a voz depois das gravações, ainda ficou mais fácil para mim, porque Camila, de certa forma, ela que vai ter que se adaptar ao meu movimento, né? De fato, vamos dizer assim, porque as gravações já estavam prontas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que Calunga é essa atividade que traz, vamos dizer, uma tranquilidade, né, que traz conhecimento e
eu acho que, assim, eu estou honrada, né, por ser escolhida, até mesmo eu entrei depois, já no início, já quando as gravações iriam acontecer no projeto, então eu me sinto honrada por ter feito Calunga, né, essa pessoa de referência, e eu agradeço. Acho que é isso. Emocionante, Zé, a sua fala, emocionante mesmo, maravilhosa. Gente, o Beno Terra, ele também fez parte do filme. Como ele está no México, não pode estar presente com a gente vai chamar uma participação dele em vídeo. Ele está no Centro Esportivo de Capoeira de Angola, de João Pequeno de Pachinha, sob a orientação do mestre Pé de Chumbo, lá no México. A gente vai colocar um vídeo para poder ter a participação do Breno conosco também, tá bom? Que é um conceito. Quem tem medo da cara preta foi filmado como parte do plano de trabalho da minha pesquisa de iniciação científica, que se denominava Pesquisa Encruzilhada, que é um conceito, uma metodologia de pesquisa fornecida pelo também orientador do meu trabalho, que é o professor Dr. Tasso Ferreira. E foi um momento onde eu pude experimentar e trabalhar nas minhas criações a partir desse conceito, a partir dessa perspectiva de pesquisa, que é a pesquisa encruzilhada, no âmbito da performance, da dança, da instalação, da criação audiovisual, da experimentação audiovisual, e tudo isso trazendo em evidência a experiência vivida nas tradições da capoeira Angola, do candomblé Congo Angola, que são ambas, né, experiências Banto-Congo na diáspora brasileira. Então, desse momento em diante, todo o meu trabalho se desenvolveu partindo do centro dessa encruzilhada, né, que é onde estão aí colocadas essas referências das tradições, para vários pontos onde eu pude me encontrar com a minha ancestralidade, né, com as minhas referências familiares, com todo o processo mesmo da minha experiência, toda a sorte de acontecimentos, de eventos que me atravessam como pessoa política nesse mundo. Então, esse conjunto de fatores, de atividades, de experimentos que desenvolvi, foram justamente o substrato que nutriram a mirada que captura esse filme, né? Onde estão articulados justamente uma série de elementos do universo Banto-Congo na diáspora brasileira. A vivência no candomblé, na capoeira Angola, foram fonte irreferencial, assim, mitopoéticas, né, na minha criação, guiaram também o meu olhar e a minha presença nesse trabalho. Não se trata apenas de operar a câmera, né, que não se trata apenas de ser um filmmaker, um operador de câmera ou um operador de som. Se trata mesmo assim, de fato, de estar aí atuante, participante de um processo criativo que foi um processo ritual, desde a preparação corporal de cada uma das pessoas que estiveram performando, né, nesse trabalho. Então, a filmagem que se deu no final da minha pesquisa, né, foi já quando a gente estava terminando a pesquisa, o processo de iniciação científica, foi justamente o momento também onde eu pude dar vazão, consolidar essa experiência, né, trazer à luz tudo que eu vivi a partir da minha experimentação, a partir das minhas criações, trazer à luz essa experiência para a minha mirada, né, para o meu olhar que operava aí, que performava uma câmera nesse trabalho. Então foi isso que me deu condição, de certo modo, de perceber alguns signos, alguns gestos, movimentos, né, que estavam presentes aí nessa obra, e que necessitavam ser evidenciados, né, de alguma forma, seja na imagem, no som, no movimento da câmera. Foi essa mirada distinta, né, assim, um olhar angoleiro
eu brinco com isso agora, assim, que foi uma mirada angoleira, que me fez perceber quando a câmera devia também performar, se deixar conduzir pela energia que se manifestava ali no momento do take, né? Deixar que a câmera dançasse também, performasse junto com o atuante ou a atuante que estava em cena. Realmente, assim, foi um processo que serviu mesmo a consolidação dessa imersão no universo, na filosofia Banto-Congo, e uma oportunidade de projetar essa outra perspectiva sobre a criação artística, que é a pesquisa encruzilhada, e que me possibilitou acessar, aflorar essa minha experiência dentro das tradições. Eu espero que em breve o filme esteja disponível aí para todo o público, né, e que outros coletivos, outros artistas, criadores e criadoras possam encontrar nessa obra também uma referência a mais para seguirem seus processos de criação afrocentrados, negro-referenciados, contracoloniais, afrodiaspóricos, enfim, como queiram, né? Então, um abraço a todos em Gunzo, andando em Gunzo. Eu sou Breno Terra, eu trabalhei como operador de câmera no Quem Tem Medo da Cara Preta, né, um curta-metragem, e estou falando aqui diretamente da Cidade do México para vocês, para todos os amigos, amigas, companheiros, companheiras que trabalharam junto nesse processo e para todo o público que nos assiste nesse dia. Obrigada, Breno, pela participação. Ótimo ouvir, Breno. Assim, tá sendo ótimo poder ouvir as pessoas, né? E Sim. pontos de vista que eu não sabia ainda, né? Sobre como chegou também na equipe. E isso que Breno traz, Alice, é interessante porque esse processo ele é experimental, né? As pessoas não vão encontrar aqui um roteiro nesses moldes aí americanos e tal, né? É um roteiro também experimental, é uma perspectiva experimental, então tudo não está tão implícito assim, né? Esse discurso que a gente está aqui meio que destrinchando para vocês, né? É muito mais de como a pessoa recebe e como a pessoa interage, né? Pensando na ideia do ritual aqui, né? Da performance ritual, nos interessa muito essa ideia de como as pessoas compõem, né? Ajudam a compor essa ideia do filme. E esse é um trabalho que a gente já fazia no primeiro espetáculo da Frencena, né? Essa ideia da performance ritual, de pensar o rito, de pensar a cena circular, né? E de como ver a interação desses corpos, né? Dentro desse processo da circularidade em cena. Isso traz toda uma outra dinâmica de corpo específica, que Manu e Zefa podem falar também, porque participaram do Travessias. E aqui no experimento audiovisual, a brincadeira era como trazer esse aspecto de circularidade para o roteiro. Então, são 4 histórias de 4 pessoas, né, 4 pessoas, e acabaram ficando 3, dois homens e uma mulher, que acontece a mesma coisa com essas pessoas, só que cada uma, o ritual é instalado de outra forma, né? E esse ritual é instalado através de uma máscara que todos têm em comum, que Pambuzila, né, que Exu vai entregar para cada um deles, e isso vai, obviamente, que a partir dos valores civilizacionais, das referências de cada persona ali, vai bater de um jeito, né, e esse corpo vai se manifestar, vai se expressar ali, dentro de perspectivas específicas também. Então, a ideia era circular histórias, né, e que essas histórias ajudassem a dinamizar essa tensão que a gente traz dessas caras pretas que estão aí no mundo. Então, achei muito bacana a ideia de Breno, e Breno tem um trabalho interessante mesmo da performance da filmagem, né? Ele tinha realmente um jogo, ele tem um jogo ali de corpo muito específico e que vai compor, né? Porque a câmera ela vai lambendo, vai capturando ali o que ela quer, né? E Breno fez muito isso, né? Os rituais eram instalados a cada cena, e aí tem um ritual da caixa que chegava, tem um ritual da própria máscara, né, que se desdobrava lá em uma dança, uma performance que as pessoas vão ver. A gente vai mostrar aqui alguns trechos, já mostrou alguns para vocês. E aí vocês podem ver essa ideia de que realmente não é um trabalho comum, né? Assim, a gente realmente está experimentando ali uma série de elementos, inclusive a própria filmagem, né? O próprio ato de filmar ali tem uma dança específica que vai sendo composta por Breno e pelos ângulos, né, pelos recortes, pelos olhares que Breno vai impondo ali no trabalho. Então, acho que era importante pontuar isso aqui. Acho que é interessante, né, quando o Breno fala sobre isso e Tassi traz também,
porque esse processo imersivo que a gente experienciou ali não foi só para o elenco, né? Não era para nós que estávamos ali como atuantes, mas Breno também, que estava ali naquele momento como filmmaker, né? Também participou de todo esse processo, também estava muito junto com a gente, estava vivendo todas aquelas experiências que a gente estava vivendo ali. Claro, com um olhar diferente, né? Direcionado para o trabalho que ele ia estar desenvolvendo ali durante o processo, mas acompanhando todo esse processo. Ele foi, como ele falou, Quem Tem Medo da Cara Preta também foi um desdobramento de um outro trabalho que ele já vinha realizando antes, junto com o Tássio, um outro projeto, né, de pesquisa e extensão e tudo mais, e que culminou nesse trabalho que a gente fez, nessa imersão nessa experiência que a gente viveu no processo de gravação de Cara Preta, e que está aí para se tornar um filme, né, para ser parido para o mundo. E, assim, uma coisa que eu gosto da fala de Breno também é que ela meio que me lembra de algumas coisas desse filme que me levam para o teatro ainda, assim, né? Pro palco, para a cena. Que, ainda que seja um projeto fílmico, tudo assim, pré-programado e tal, tinha muita coisa do fazer e, assim, a forma, para mim, diz tanto quanto o conteúdo, não só, assim, com o que ficou impresso, mas também a forma de fazer, assim, tanto o receber o roteiro, quanto levantar esse roteiro, né, a forma como isso acontece, dizem muito sobre o que é dito na história e tal. Então, muitas das coisas que a gente fazia eram coisas teatrais, assim, no sentido de que a gente tinha uma chance, era uma cena, um momento que a gente tem para poder entregar, enfim, essa expressão, essa expressividade, nessa energia que cada um estava trabalhando e tal. Então, Breno, para mim, foi uma ponte, assim, muito próxima do que, sei lá, um iluminador, um operador de luz faz no teatro. Assim. A relação com que se estabelece, assim, de criação de cena também, não só com o corpo que está ali na cena, mas também o aparato técnico que interfere diretamente no que é visto, no que entra no olho, assim, né, de quem está ali e tal. Me surpreendeu muito trabalhar com o Breno por muitas formas, de muitas maneiras. Eu gosto de vê-lo falar porque me traz muito dessas. Aí voltar o que eu falei antes, dessas descobertas, né, que a gente ia fazendo ao longo do processo, muito vinha através de Breno também, né, de conseguir lidar assim com o aparelho, que a câmera é uma coisa muito estranha, assim. Eu mesmo, uma pessoa do teatro, a câmera me causa certo desconforto. Então, querendo ou não, era preciso estabelecer uma relação ali com aquele olho, tal. Então, Breno ser essa pessoa que conduz o olho, eventualmente sendo conduzida por ele, também foi uma presença muito importante, muito especial, e que compôs junto com cada uma das cenas, assim, sabe? Realmente, assim, compôs, assim, não só... Quando eu falo das cenas, assim, eu falo cena do ponto de vista mais teatral, do que o corpo faz, né? Não só do enquadramento, mas o que o corpo faz também era provocado pelo que ele fazia. A gente só tinha uma chance, né, Rafa? Era muito teatral nesse sentido mesmo, assim, era fazer diretão, filmou, pá. Poucas vezes a gente voltou cenas, assim. Teve uma cena que Zé, inclusive, se afoga, né, na praia, já no final, e aí não, né, a gente tinha que voltar, mas a gente já tinha filmado coisas, então eram realmente estados de presença que eram filmados ali. Eu penso assim, né, que era um estado de presença, se instalava e Breno ia lá e capturava. Eu ia perguntar justamente uma coisa que me deixou curiosa quando a Zefa fala, eu não sei nadar. Depois desse personagem, Zefa, que você foi falando que foi entrando na água, parou de gravar e você ainda estava lá, sua relação com o mar mudou? Como é que foi isso, depois dessa experiência? Então, veja só. Eu gosto de ir para a praia, mas eu gosto de olhar as ondas, né? E eu ficar ouvindo e recebendo a brisa que vem das águas. Mas, assim, entrar para ir lá no fundo, nadar, mergulhar, eu não consigo, né? É uma coisa que eu tenho, e eu sou outro signo de peixe, né? E eu não consigo fazer isso. Mas teve uma questão, quando eu entro na água, que eu quase me afogo, a roupa também que eu estava vestindo, né, o figurino que estava, era muito tecidos, né?
então o tecido pesa muito. Então, quando eu tentava entrar na água, a água puxava a roupa. Isso criava. Isso que eu Então, faço. Atenção. tecnicamente, não iria funcionar. Então, mas voltando, é uma questão, tá? Teve um integrante do coletivo, né, que é o Ricardo Campos, ele me fez uma pergunta, como meu fazer artístico contribuiu para que eu pudesse fazer essa persona, né? E aí eu fiquei me perguntando, e aí eu voltei ao passado. E eu lembrei da minha mãe, assim como eu lembrei também no dia da dinâmica em que eu consegui identificar que o movimento, né, do movimento em relação às ondas do mar, eu lembrei da minha mãe, que minha mãe era uma mulher que acolhia muito, né? Ela sempre acolhia as pessoas. Então, nós éramos 6 irmãos, mais minha avó, e mais uma família que ficou muito tempo na minha casa, com mais 5 filhos, um casal de primo nosso, com 5 filhos. Então, chegou a ter 17 pessoas dentro de casa, e minha mãe conseguia lidar com todas as pessoas. E aí, quando eu faço esse papel de calunga, ela vem para mim, entendeu? Eu sinto que ela está presente. Porque ela era essa pessoa que estava ali do lado das pessoas, que gostava de ajudar, de acolher. Se tinha um pão, tinha que dividir para todas as pessoas. Então, Calunga foi muito importante para me aproximar também dessa imagem da minha mãe, né? Que ela já se foi há alguns anos, mas ela está sempre presente em minha vida. Então, ela ficou muito presente no momento da dinâmica, é tanto que eu tive uma crise assim, uma crise na hora, fiquei muito emocionada, mas eu acho que é isso, né? As coisas acontecem não só, por exemplo, dentro do teatro, o teatro é capaz de fazer isso com a gente, né? Então, a gente vivenciar coisas que nos faz bem, vivenciar coisas que nos fez mal e que a gente possa ter uma outra forma para reverter, né? E transformar isso em coisas boas. Então, acho que Calunga me proporcionou isso, né? Essa persona tão importante, que é um ser de sabedoria, de acolhimento, de transformação. Acho que é isso. De ressignificação, né? Interessante. Manu, fala um pouquinho assim para mim, fiquei curiosa também. Como é que a persona sua atravessou você depois do tempo passou e hoje? Como é que você ainda sente? Assim, como eu falei, todo o processo, né, do filme foi muito transformador. E acho que pela fala dos colegas aqui também, todo mundo pode. Acho que teve essa mesma sensação e experiência de ser atravessado, né, por essa persona, por se reconectar com sua própria verdade. Então, acho que Mazalê está marcado na minha vida para todo sempre, assim, não dá para dizer que não. Foi uma experiência, assim, única, porque como o Rafa falou, eu também, foi a primeira vez que eu estive atuando em frente às câmeras. Então, causa uma certa estranheza naquele momento, você saber que você está ali fazendo um papel como Rafa falou, como o Tassi falou, era uma vez. A gente tinha que realmente se conectar com aquele momento ali, estar realmente presente, se entregar e fazer. Muitas cenas que a gente fez ali tinha muito a ver, como o Tássio falou também, né, com o rito e tudo mais. Então não dava para voltar, não tinha como fazer de novo. Era realmente você se conectar com aquele momento e fazer ali. Então todo o processo de compreensão. Tássio também teve muito esse cuidado, né, na construção dessas personas, fazer com que a gente tivesse, de fato, essa conexão com essa persona que a gente ia estar ali naquele momento trazendo à tona, né? A gente não ia estar interpretando, ia estar personificando essas características daquelas pessoas que estavam postas ali naquele roteiro. Então, e tinha momentos que dava para se confundir, sabe? Assim, quem era onde começava Mazalê, onde terminava Carmesina Manu, onde começava Carmesina Manu, onde terminava Mazalê, porque
justamente por conta dessa questão da entrega, da necessidade que se criou, né? Todo o ambiente que foi criado para a construção cênica, para a construção do filme, para a construção das personas. Então, até hoje, às vezes eu me lembro assim e penso, nossa, isso aqui foi bem mais além. Então, esse atravessamento que aconteceu assim foi muito, muito real e muito sentido, muito vivido por todos nós ali. E, de fato, assim, para todo sempre que eu vou levar todas essas experiências. Como eu falei, é uma forma de se reconhecer, de se reconectar consigo mesmo, visto que tudo isso calhou de acontecer justamente quando o mundo inteiro, né, estava passando por um processo muito difícil, muito doloroso, e a gente, apesar de estar nesse processo aí de reclusão, mas a gente estava se perdendo e se afastando muito de si mesmo, perdendo suas próprias identidades, porque estava todo mundo muito consumido pela agonia que foi, né, a pandemia e todas as incertezas que vieram junto com todo esse processo. Então, é isso. Acho que Mazalê está aqui até hoje, assim, de alguma forma, em algum lugar dentro de Carmesina Manu existe Mazalê e em Mazalê existe um pouco de Carmesina Manu. Alice, Oi. você iria, inclusive, ingressar no coletivo um pouco antes, junto desse processo, né? Que a gente estava Sim. informação importante. Informação Agora, importante. conte para a gente essa informação aí, né? Esse transamento. Antes da pandemia, né, o coletivo Afrencina, ele abriu uma seleção. E aí eu me inscrevi. Eu lembro muito bem que quando teve a seleção, o Tássio pediu para a gente justificar o porquê a gente queria participar, né? E eu lembro que eu coloquei assim, nunca tive contato com a arte, sou uma pessoa que tô crua para ser moldada, uma artista sem vício, porque eu nunca participei de nada. Então eu estava um pouco assim, entusiasmada, né? Querendo participar, e veio a pandemia, e aí eu me mudei aqui para Porto Seguro. E aí eu não tive a oportunidade de participar da Afrencena. Quando eu percebi que o Tássio estava morando aqui também, aí eu falei, não, vou entrar em contato com o Tássio para a gente retomar alguma atividade, eu poder viver essa experiência também, assim como vocês. Porque na fala anterior do Rafa mesmo, ele fala que foi um processo de reconexão, né, com a subjetividade dele. E eu percebo que isso é uma coisa muito forte, principalmente para nós, pessoas pretas, né, essa reconexão com nós mesmos. E eu queria até que o Rafa falasse mais um pouquinho disso, porque eu queria muito e quero muito viver essa experiência assim, de reconexão com a minha subjetividade por meio da arte, né? Quando vocês falam, eu fico assim muito emocionada e entusiasmada e querendo também passar por um processo semelhante ao de vocês. Eu gosto muito de falar e de pensar sobre o fazer das coisas assim, né? Sobre como se faz. Por isso que eu também fiz a fala anterior assim, da importância de Breno. Só que quando vai falando assim no como fazer, nesse sentido de como se, digamos, se executava ali a persona tubiar e tudo, e sobre essa construção, eu fico até agora muito confuso e disperso de como falar sobre essas coisas, assim, sabe? Porque quando eu falo que me reconectou bastante, não foi uma coisa assim que aconteceu durante o processo. Não aconteceu, ai, meu Deus, este sou eu, estou aqui. Eu só digeri muita coisa do que aconteceu tempos depois, assim. Tem coisas, é isso, como eu estou falando, eu estou tendo uma perspectiva de algo agora, assim, dado ao momento que eu estou vivendo, conversando com vocês, eu percebo algo que mudou. Mas uma coisa que eu lembro, assim, meio nitidamente é a confusão mesmo, assim, dentro, sabe? Uma confusão dentro, assim, durante o processo de fazer as coisas. E Manu falou de uma parada que, para mim, durante o processo de imersão, na verdade, desde antes, desde quando a gente ainda estava no processo de construção do experimento cênico, sentando em mesa, as chamadas que Tássio dá para o processo de consciência, né? Tipo, não, ó, não se deixe levar pelas coisas, você, enfim, está aqui tomando decisões, está em cena é tomar decisões. Então, assim, compor algo que até então era tão distante de mim, estando tão confuso, tão disperso de mim mesmo,
e tomar decisões ao mesmo tempo, eu acho que esse foi o caminho da reconexão, e por isso que eu só entendi depois. Porque eu acho que quando eu não tinha tanto espaço para racionalizar o que precisava ser feito, e mesmo assim tomar decisões, fazer coisas, pensando assim, várias coisas, a gente tinha uma chance, era aquela vez, então não dava para fazer nada, vou chegar lá e vou deixar as coisas acontecerem. Não, ele tem que ter uma certa coordenação, uma certa preocupação, lidar com quadro é lidar com limites, então até determinado ponto tinha que pensar no que estava fazendo enquanto se faz, assim, sabe? Enquanto se está extremamente confuso, sem entender direito o que está fazendo. Então, a única maneira de chegar essas decisões, não vou nem falar conclusões, tá? Essas decisões, a entender o que precisava ser feito, era só pelo processo por honestidade mesmo, assim. Era um processo muito, eu acho que a palavra é essa, ser honestamente expressivo ali naquele momento. Eu não podia pensar sobre o que estava fazendo, eu tinha que ter uma consciência sobre o que precisava ser feito e fazer de maneira extremamente honesta, sabe? E aí entra muito fortemente as preparações que Tássio fez com a gente, assim, sabe? Desde os textos que a gente leu no processo de mesa, quanto a preparação mais corporal, a presença do mestre Pé de Chumbo também foi muito importante, assim, para, querendo ou não, assim, o processo pandêmico, essa coisa da reclusão acaba deixando a gente muito parado, falando de corpo mesmo, né, de tônus, acabou deixando muito parado. Então, até isso, o processo de revivamento do corpo e essas tomadas de decisões, eu acho que foi por esse caminho, assim, que eu encontrei essa reconexão e essa completude, assim, em relação à força do fogo, a entender o que é isso em mim, sabe? Eu acho que foi muito através do caos. Ferveu, né? Bom lembrar de Mestre Pé de Chumbo, né? Também compôs aqui a preparação corporal do trabalho, assim como a professora Leila com dança afro. Então a gente teve capoeira Angola e dança afro aqui, nessa base, né, de alimentar e de sacudir esses corpos aí dessa galera. E estamos ansiosos, né, para ver esse filme na íntegra, porque todos os relatos, todas as falas aqui, creio que foram, assim, os pontos mais impactantes para vocês dessa construção, né, tanto de preparação pré quanto para a cena em si. Então, só de escutar, até quem ainda não viu algumas cenas já deixa a gente bem, assim, balançado, curioso, e muito bom, gente, muito bom mesmo. Muito obrigada por trocarem essa ideia aqui comigo. E eu queria também agora que o Tássio falasse só um pouquinho a respeito de como foi para poder conseguir esse material final, assim, na construção do filme mesmo. Como é que foi? O filme ainda está em processo, né, de montagem, não está pronto ainda. Ele não terminou, então, né? Não terminou. A gente está precisando de recursos, inclusive, para concluir esse filme. Foi um filme feito com baixíssimo orçamento, né, nesse processo de filmagem mesmo, de alocação. Então, o filme não está pronto. Eu queria, inclusive, também agradecer aqui a Pedro Solero, que fez a trilha do filme, já está pronta, a trilha linda. E a gente está muito ansioso por isso, né, para concluir. Para retomar cenas, então. Vamos retomar cenas com os mesmos... Retomar a montagem, né? O filme já foi filmado, né? Retomar o processo de montagem agora para finalizar o processo e botar a nossa cara na rua aí. Ah, que bom, maravilha. A produção também maravilhosa de Clarissa Santos, né? Nossa produtora. Enfim, a gente tem uma equipe aí que a gente vai aproveitar depois para colocar aqui a para agradecer também, massa. Agradecer. Massa. Alguém quer colocar mais alguma coisa? As palavras finais, gente. Uma palavrinha final. Deixa o povo instigado. Rafa, eu ia falar que Rafa estava falando ali, eu acho, o microfone estava desligado. Eu estava aqui pensando justamente nisso, se tem alguma coisa para falar. Sinceramente, enquanto a gente conversa aqui, eu percebi que eu ainda tenho muita coisa para falar sobre esse projeto, sabe? Sobre esse processo. Assim, dá vontade de ficar falando sobre muita coisa. E agora me lembrou, assim, um pouco, voltando a falar sobre a teatralidade do filme, é que tinha uma coisa que a gente, enquanto público daquela cena única, tinha a cumplicidade das pessoas que estavam no próprio processo, né? Então, querendo ou não, tinha um público ali atento,
observando tudo que estava acontecendo, e eu fico imaginando assim, eu não faço ideia do que eu fiz, sabe? Eu acho que eu já fiz algumas outras coisas de, de audiovisual, assim, de cinema e tudo, e a gente tem uma perspectiva, assim, eu sei mais ou menos como era o quadro e tal, não sei o que, só que sobre esse filme, eu não faço a menor ideia do que eu fiz, assim. É isso, foi um processo de consciência, de tomada de decisão, mas não havia ensaio, havia preparação. Então, o que acontecia era honesto e era de a primeira mão, não faço ideia. Eu tenho, assim, muito fresquinhas, assim, as imagens das outras cenas. Eu lembro muito bem das gravações de Bandu, das gravações de peso, das gravações na praia com o Zefa, assim, lembro das idas e vindas para a gente poder gravar. É muito louco que, assim, é uma coisa de recordação mesmo, assim, da palavra recordar, de trazer de novo pro coração. Eu sinto muito quando, assim, e sinto muito da melhor forma possível, assim, sinto muito de... Me enche de sensações falar desse filme, assim. Foi um processo bastante sensorial, assim, pedia bastante, assim, de todos os nossos sentidos, de todos os, sei lá, 7? É, então, assim, eu acho que o que eu quero falar, assim, no final é que a quem esteja assistindo se prepare assim, para uma experiência muito sensorial, assim, além de por estarmos falando de elementos da natureza e dessa relação com a natureza, de falar de fogo, de atmosfera, falar de água, de terra, a gente fala muito assim sobre, aí eu acho que é um aspecto incidental de ter sido gravado no processo de pandemia, a gente fala muito sobre contato e relação, não necessariamente com outras pessoas, ainda que seja um processo coletivo, mas essa relação com outras pessoas a partir de uma ancestralidade e de uma tomada de consciência de si, né? Quando eu penso assim, nas cenas do filme, são muitas cenas de pessoas, de figuras sozinhas nas cenas, né? Não tem interação de uma com outra, mas ainda tem muita relação sendo mostrada nessas cenas. E eu acho que é isso que eu espero que se provoque para as pessoas que assistam, sabe? Quais relações vai despertar em quem assista? Quais relações essa pessoa vai conseguir vislumbrar nas cenas que não são óbvias, sabe? Eu acho que de um processo pandêmico, eu acho que até agora o que fica são as relações, né? Os laços, os entrelaçamentos que se fazem assim, nos caminhares. Obrigada, Rafa. Eita. Eita, como fala bonito. O que a gente fala depois de Rafa, gente? Não, mas... Habla. Não, mas acho que se tem uma coisa que eu posso dizer é que eu comungo, assim, desse sentimento que Rafa tem, né? Também, apesar da gente estar vivendo aquilo ali, a gente não faz ideia do que vai ser, do resultado final que vai aparecer aí. Então, tanto quanto quem vai estar assistindo aqui agora, a gente falando da experiência, nós também estamos ansiosos para ver o resultado final de quem tem medo da cara preta e descobrir quem é que tem medo da cara preta. Mas se é para dar um gostinho para vocês, foi muito prazeroso, muito feliz participar de todo esse processo. Então, acredito que as pessoas que vão assistir também ao produto final vão poder ter esse... De alguma forma, a gente espera que os sentimentos que nós sentimos enquanto a gente vivenciava tudo aquilo ali chegue também, em algum grau, para as pessoas que vão assistir o produto final, sabe? Eu digo que vale muito a pena, que é uma experiência mesmo e que quem vai assistir, independente de qual seja esse resultado, que a gente não sabe ainda qual vai ser, mas que vai valer muito que as pessoas participem dessa experiência, porque é mais do que assistir a um filme, a um curta, é realmente viver uma experiência e que essa experiência vai valer muito a pena, assim, para quem se propor, a quem se abrir, viver, experienciar esse acontecimento. Ficando mais ansiosa cada vez que eu ouço vocês falando. Zefa? Então, também gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de ter participado desse projeto, né, com o Calunga, e deixar aqui para as pessoas que vão assistir essa roda de conversa, esse podcast, né,
esse partilhamento das nossas experiências, que vocês possam assistir futuramente, né, o curta e conseguir sentir as coisas que nós sentimos, né, de trazer, de ativar a nossa essência, que é a base da nossa existência, né? E aí, através dessas pessoas, a gente vai conseguir se identificar, de certa forma. As pessoas vão conseguir se identificar. Então, fiquem atentos, que futuramente, um futuro breve, estaremos aqui com o nosso curta, divulgando, para que vocês possam assistir, né, nos prestigiar. E eu acho que é isso, né? E uma coisa assim, né, que eu acho que esse filme ele tem essa função de ser um ebol também, né, de alimentar os corpos das pessoas, encorajar a luta, né, encorajar essa luta antirracista também, né, então conhecendo o lugar de cada um no mundo a partir da experiência aí de 3 pessoas, né, de 3 personas. Acho que a ideia é essa mesmo, é alimentar, né, dar de comer de fato a esse corpo para que a gente tenha força para seguir a caminhada. Acho que é isso. Então, muito obrigada mesmo. Foi maravilhoso estar com todos vocês. E até breve com a exibição do nosso querido filme tão esperado. Vamos encerrar por aqui, pessoal. Agradecemos a participação de todos vocês. Você também que está em casa nos assistindo, também muito obrigada por ter ficado até aqui. Pode comentar também aqui, pessoal. Vai ter aqui o chat para vocês comentarem aqui. Ó, solta o comentário lá. Segue a nossa página, curte. Dá um joinha nesse vídeo também, compartilha com um amigo, porque quanto mais pessoas souberem assim que a gente exibir, mais pessoas vão assistir nosso filme. Então é isso aí. Muito obrigada mesmo. Gunzo, axé.